Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda, bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar de um dado absolutamente estarrecedor que uma pesquisa recente da Federal de Alagoas trouxe, que é o dado de que 80% das mulheres advogadas no Brasil já sofreram alguma forma de ameaça. Aí muito pouco tem sido feito para contornar esse tipo de situação. Bom, Virós, tendo esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, falando de questões de direito. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, comente, ative lá o sininho, porque todas as semanas tem pelo menos aí 2 novos conteúdos, além de alguns conteúdos extra que eu também tenho colocado nos meus canais. Pois bem, a pesquisa é do grupo Carmin, Feminismo Jurídico, lá da Universidade Federal de Alagoas, e que entrevistou mulheres advogadas de todo o país, pelo menos uma em cada unidade da federação no Brasil, e o dado que eles trazem é absolutamente preocupante. As mulheres sofrem algo que vem sendo chamado de lawfare de gênero, ou seja, o direito aí, uma guerra jurídica em razão de gênero. Mulheres que, no exercício regular da sua profissão, protegidas que deveriam ser pela nossa legislação, pelas nossas instituições e até pela OAB, não se sentem, na verdade, protegidas. Principalmente quando essas mulheres atuam em causas envolvendo violência contra a mulher, quando elas estão defendendo mulheres que sofrem violência, ou elas estão defendendo mulheres em causa de família, de divórcio, guarda de filhos, e mesmo outros casos. A reportagem do Universo, eu vou linká-la na descrição desse episódio, fala de pelo menos 3, 4 casos de diferentes áreas do direito em que essas mulheres sofreram ameaças, tacaram fogo no carro de uma delas que estava esperando um filho e eles colocaram fogo num carro com uma cadeirinha de bebê que tinha acabado de ser comprada, enfim, numa disputa de terra. Mais do que isso, então 80% delas dizem já ter sido ameaçadas, mas mais do que isso, 83,6% acham que atuar em casos de violência de gênero as coloca em situação de vulnerabilidade e quase 88% entende que a OAB não faz nada para proteger as mulheres advogadas. Vale ressaltar que os cursos de direito e a profissão, as várias profissões da área do direito, são tradicionalmente machistas, masculinas, brancas, e que a presença de mulheres nos quadros da OAB, por exemplo, de forma maciça, ainda é muito recente. Quando a gente pensa no Ministério Público e Judiciário, a coisa é muito pior, inclusive. E aí há toda uma estrutura que foi pensada por e para homens, e as mulheres muitas vezes não são, elas são apenas enxertadas quando muito nessas estruturas, mas não há grandes mudanças. Esse dado é absolutamente alarmante, porque se percebe que o machismo estrutural, o racismo estrutural, mas nesse caso especificamente a misoginia, essa aversão às mulheres, é algo ainda muito forte e que essas mesmas ameaças, essas mesmas acusações não teriam sido feitas se de outro lado tivesse um homem. Para quem é da área, e eu converso muito com minhas alunas de mestrado, por exemplo, lá na UFOP, e várias delas me relatam exatamente a mesma coisa. Se tem um escritório em que existe um advogado e uma advogada, normalmente o cliente prefere, às vezes até impõe, ser atendido pelo homem e não pela mulher. Não importa qual seja a causa, pode ser uma questão envolvendo família, mas pode ser uma questão envolvendo descumprimento de um contrato bancário. Esse tipo de coisa mostra muito bem que nós ainda somos uma sociedade extremamente machista, em que não acredita na capacidade profissional das mulheres, e que por causa disso, porque muitas vezes, como sociedade, se entende que mulheres são inferiores, é que a pessoa, o agressor, se sente muito confortável na posição
de ameaçar, de agredir, às vezes fisicamente, de perseguir e de cometer assédio contra mulheres. É, ações essas que, de novo, não aconteceriam se fosse um homem. A OAB precisa urgentemente, tanto no nível do Conselho Federal quanto dos estaduais, das seccionais, enfim, tratar seriamente dessa questão, porque é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito que mulheres, no exercício regular da sua profissão, ainda sofram esse tipo de coisa nos dias de hoje. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, como eu disse, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.